E aí, prosseantes? Gente, estamos aqui com mais um episódio do Dedinho de Prosa, o nosso podcast de entretenimento e de informação. Oi, Tia Neide, tudo bem? Oi, Davi, tudo bem? E você? Tranquilo, tô ótimo, tô muito feliz, muito empolgado, porque hoje a gente tem uma Tá, novidade. é verdade. E essa novidade é que hoje é o nosso mêsversário. Nossa, a gente está fazendo um mês de Exatamente o mesmo. podcast de Gente, e Dedinho de passa muito Prosa. rápido, né? Daqui a pouco a gente tá vindo aqui comemorar um ano já do Dedinho de Sim, esse Prosa. é o nosso quarto episódio, né? Passou bem Muito rápido. legal, né? É, gente, e para comemorar esse nosso mêsversário, trouxemos hoje duas pessoas especiais para falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que é futebol, futsal, esporte e tudo aí que engloba essa área esportiva, porque a gente sabe que todo mundo gosta de falar disso. Tô aqui com meu amigo Érico, tô aqui com meu amigo Cleiton, tudo bem com vocês? Sim. Seja muito bem-vindo, Érico. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cleiton, muito obrigada. É muita alegria receber vocês, porque a gente sabe que a agenda de vocês está pipocando aí, né? Então, agradeço por tirar um tempinho para vir aqui prosear conosco. Exatamente. Porque, gente, estamos aqui com o nosso atleta e tricampeão mundial, o Érico, gente, para nós é um privilégio muito grande receber você aqui, juntamente com o seu técnico. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, Neide e Davi, de fazer parte desse programa, falar um pouquinho do nosso segmento, que é super importante. Então a gente agradece o espaço aí de coração, porque é importante passar para as famílias, para a sociedade, o nosso trabalho dentro da área do esporte, né? Sim. Então a gente agradece aí pelo convite e vamos contar um pouquinho aí da nossa Ah, história, né? vamos prosear. Temos, É né, porque muita coisa. é uma pauta, assim, extensa que a gente quer saber tudo nos mínimos detalhes. Eu acho que uma hora vai ser pouco para falar disso, né, Tia Neide? Acho que sim, eu acredito. Agora eu queria ouvir do Érico. Érico, conta para nós um pouquinho sobre você. Ah, eu para mim que eu fui tricampeão, né, do futsal, Muito legal mas isso, que né? foi muito bom, foi emocionante, né, Uhum. que foi muito importante pra gente, Que legal, né, Érico? mas aqui foi muito bom jogar, né, mas o jogo foi pesado, Eu mas imagino. contra a Turquia, né, no final, Uhum. mas eu senti uma coisa, né, né, medo, mas jogar O contra a peso da Turquia, responsabilidade, né? sim, mas o Creto, ele falava para mim, você não vai entrar jogando, porque contra a Turquia mesmo é difícil, Uhum. não dava para eu entrar, Uhum. mas o jogo estava muito pegado e ele manteve o mesmo time que começou jogando. Aham. Isso que a gente estava perdendo e tal, e começou a gente viramos o jogo, Que legal, hein? viramos 7-4, Nossa, e Que placar, goleada, hein? né? mais que foi tem um amigo que ele foi artilheiro do time, que ele Aham. ajuda a gente, é o Renato Gregório, que ele salvou. Manda um olá pro Renato, vai lá. O Renato Gregório, eu gosto muito de você. Você mora aqui no meu coração. E você vai ser um grande jogador do mundo. Pra mim. Isso, muito Isso bom. aí, hein? O Érico, você já imaginou? Você é um cara que representa todo o Brasil, imagina isso? As pessoas olham para você, Hum, olha que legal, o Érico é um campeão, tá lá levando a camisa verde e amarela, sim, né, representando lá fora. Isso é uma história muito bonita, né, Cleiton? E É é verdade. uma história assim de muito trabalho também, porque de repente as pessoas só veem só o momento de levantar a taça, né? Só o momento, levantou o caneco, mas não, às vezes não consegue entender todo o trabalho que foi feito ali, né? Por trás das câmeras, É né? o Dos ditado, né? É holofotes. ver o close, mas não ver o corre. É. É verdade. São 17 anos cara, na estrada aí trabalhando. Contar um pouquinho da minha história, eu parei de jogar futebol profissional em 2005, voltei do Canadá para o Brasil.
E, coincidentemente, a minha história começou aqui em Osasco, praticamente do lado onde vocês estão aqui, porque na época funcionava a PAI aqui em Osasco, que eu acho, se não me engano, a 3 casas mais acima. Então, quando eu cheguei aqui, deu um sentimento de lembrança. Falei, caramba, onde a gente vai dar entrevista, podcast, é onde, do lado da PAI, onde, pra mim, onde Que tudo legal, começou. né? Que bom. Né? Porque eu cheguei, voltei pro Brasil e fui participar de um Teleapai. É como se fosse o Teleton, né? Uma cópia fiel do isso. Teleton. Foi feito na Rede Bandeirantes, no Uau. canal 21, que era como se fosse a Sport TV da Globo, né? Aham. E aí eu fui convidado a levar o time do Corinthians, né? Eu fiz a minha carreira toda dentro do Corinthians. Desde os 13 anos estou dentro do clube. Até hoje estou lá dentro. Uhum. E aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Ah, você traz o Master do Corinthians e a Gaviões para tocar e com a escola de samba no Pacaembu. E isso foi feito, né? Então, para dar uma resumida, depois do evento, eu tive o convite para que eu pudesse ajudar a Pai de Osasco, que naquele momento estava com desvio de verba, estava para fechar, eles não tinham recurso. Falei, tá bom, meu pai e meus irmãos moravam aqui em Osasco, né? Moram até hoje. Meu pai faleceu recentemente, mas o meu irmão continua morando aqui na cidade de Osasco. Eu morei por 5 anos aqui na cidade. E aí eu cheguei na PAI, bati na porta lá, o pessoal olhou assim, pô, quem é esse cara, né? Veio do nada, parece, ó, eu tô aqui porque eu quero ajudar. E aí eu participei de um evento e me falaram que vocês tinham dificuldades e eu tô aqui que eu puder ajudar, de repente fazer um jogo, trazer os artistas, Se né? apresentou para o jogo, né? Exatamente. E aí eles falaram, tudo bem, a gente vai analisar. No mínimo eles devem ter pesquisado que era o Cleiton, se realmente era aquilo que eu falei. E aí depois de 3 semanas eles me ligaram, ó, dá pra você dar um pulo aqui na PAI? Ó, a gente arrumou um cargo para você. Você quer ajudar? Você vai ser o novo diretor social da PAI. Eu nem sabia o que o diretor social fazia. E aí eu peguei o estatuto e comecei a ler. Falei, caramba, mano, faz isso, isso. Aí eu vi lá São muitas responsabilidades. lá no tá? finalzinho tava lá, eventos, né? Falei, pô, então acho que eu me encaixo aqui. Pelo menos no evento, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Falei, então vamos organizar um evento. Vamos organizar um jogo de futebol no estádio aqui do Rochdale, né? E com o Corinthians, com alguns artistas, com a imprensa. Vamos tentar chamar a mídia para Dá dar um visibilidade movimento, pela é. causa, né? Pelo movimento, para não deixar fechar. Só que um evento desse você não faz da noite pro dia. É um evento verdade. de mínimo 6 meses para você organizar. Sim. Porque você depende de agenda de jogador, de artista, televisão, enfim, né? Nada pode dar errado para que você faça naquele período. Só que enquanto isso, o que que eu vou fazer? Aí eles me deram uma chave de sala de aula. Falou, Tó, enquanto você organiza o evento, tó a chave e sobe. E subi para a sala. Quando eu abri a sala, tinha 40 alunos me olhando. Ai, meu Igual vocês Deus. estão me olhando aqui Aham. agora. Aí eu falei, cara, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí, assim, pô, eu não sei dar aula, não era professor, não era nada. Falei, pô, vou falar o quê? Aí me apresentei, comecei a contar a história da minha trajetória dentro do esporte, comecei a conhecer cada um. Só que aquilo me incomodava, porque eles entravam 8 horas da manhã, tomavam café e ia montar aqueles Lego para vender, para tentar algum recurso, né? E era até às 17 horas, cara. Aí aquilo, primeira semana, segunda, eu falei, não quero fazer isso. Aí eu tive a ideia de alugar, nem sei se tem uma escola aqui do lado, tinha uma escola aqui, se eu não me engano, um pouco mais para cima, e eu consegui a quadra para mim poder dar aula de educação física para eles. Tipo, eles têm que sair. Imagina você ficar das 8 às 17, fazendo aquele, ninguém conversava, ficava aquele clima. Falei, não, preciso fazer algo diferente. Aí fui dar aula de educação física para eles. E para minha surpresa, eles nunca tinham feito uma atividade física e muito menos usado numa quadra. Só que isso tudo foi muito rápido, foi questão de meses. Né? Enquanto eu estava ali dando aula já de educação física, né, para eles, uma atividade semanal, eu estava tentando voltar para o Corinthians. Né? Na época existia a possibilidade de eu voltar para o Corinthians. Essa volta como jogador. Como jogador ainda, né? E aí eu sei que essa volta acabou não dando certo. E aí eu tive o convite para trabalhar na CBDI, que é a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Intelectuais, né? Para fazer eventos também, que na época eles estavam com problema com o Comitê Paralímpico Brasileiro e estava com pouco recurso, né? E aí foi a mesma coisa, ó, você organiza eventos aqui, você tem uma porcentagem e esse vai ser o seu salário. O evento que você fizer, você tem uma porcentagem, beleza. Fiquei 1 ano lá. E aí, depois de 1 ano, o presidente me chamou e falou, agora surgiu uma possibilidade, eu consigo te contratar, carteira assinada, e você vai trabalhar auxiliando as outras modalidades que já existiam na CBDI. Né? Ela é filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, então, para o pessoal de casa entender, toda competição oficial no Brasil e internacional por deficiente intelectual, Passa a por ele. CBDI é o órgão oficial reconhecido pelo Brasil
e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu comecei a trabalhar nos eventos que eles organizavam, eu ajudava, né? Tem um campeonato de natação, de atletismo, então eu auxiliava os coordenadores. E aí tem o Roberto, né, que é o presidente da Associação Paradesportiva JR, que hoje conhecida como Galápagos JR, ele é o coordenador da natação. Aí falou, pô, cara, já que você tá aqui, você é do futebol, eu tenho um time de síndrome de Down que treina no que Ibirapuera, legal. só que o professor lá, os pais não estão gostando muito. Então, se você aceitar, eu gostaria que você treinasse a minha equipe. Uhum. Eu falei, pô, pra mim vai ser legal porque era um laboratório. Eu tava chegando no segmento que eu não imaginava trabalhar, Sim. né? Então, pra mim ia ser o laboratório, eu trabalhar dentro de uma confederação, na área esportiva, que era a área que eu atuava, né, no esporte. E eu vou ter o dia a dia com os atletas. Então, eu precisava desse feedback até para entender os lados da competição e também conhecer a área da deficiência que eu até então não tinha conhecimento, né? E eu lembro que o meu primeiro treino foi engraçado porque eu falava a linguagem normal do futebol, né? O convencional, a gíria do futebol. E ali acendeu minha primeira luzinha amarela, foi eu falando com eles e eles olhando pra minha cara assim, parecia que eu tava falando japonês, né? E eu falei, bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é entender todo esse processo e colocar o que eu acho da maneira que eles possam entender. Sim. E aí eu fui estudar, eu fui entender o que era deficiência. E aí começa a minha trajetória dentro do paradesporto, né? E aí eu falo que os pais me deram muito mais trabalho do que os próprios atletas, Eu porque posso imaginar. até então, cara, era assim, as minhas visões eram, eu tô dentro de uma confederação que precisa reestruturar as competições. Passado o tempo, o presidente Adilson falou, Porque olha, ainda naquela época já existia essas competições ou não, existia, não mas como não eram hoje. organizadas assim, Ela até existia, mas não era tão estruturada. estruturada como Sim. é hoje, né? E aí o presidente falou, ó, te dou carta branca. Eu falei, então tá bom, então vamos, como é uma confederação brasileira, vamos organizar as competições, criamos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Legal, a estrutura tá aqui no papel. Precisamos estruturar as equipes para participarem dessas competições de um olhar que nós achamos que tem que ser. E aí eu falo que quando eu tive a certeza que eu poderia contribuir com o meu conhecimento de futebol e saber que realmente eles podem, né, conseguir tudo que eles quiserem, eles podem aprender. Falei, agora eu vou começar a implantar o que eu acho que eu posso contribuir para o segmento e para eles, né, como profissionais, como Sim. atleta, como cidadão. É por isso que eu falo que os pais na época me deram muito mais trabalho, porque os pais não entendiam Aí- toda essa mudança. Não, Aí eu você tinha imagino que como é que treinar os atletas e treinar as famílias. Exatamente. Também, assim. Então, Era um outro contexto, né? Que você tinha que ele tentar trabalhar aquilo ali. Novidade até pra você também, né? Então, exatamente. era aquela descoberta pra todo mundo. E aí se junta as duas coisas, né? Então a equipe, ela começa a ter um treinamento diferenciado. Eu falei, pô, eles são atletas, eles têm que treinar o quê, né? Futsal? Vão aprender o que é futsal. Não é só pegar a bola e fazer o Sair gol, correr chutando, né? desordenado. Então eles têm que Entender que aprender é um o que é jogo, né? Tem posicionamento, regras. exatamente. Entender as regras, eles vão disputar o campeonato, Técnicas, precisam né? entender. Não é só jogar lá e fazer o gol. Se você falar, vai lá e faz o gol, todo mundo quer fazer, tem posicionamento. Então, por exemplo, o Érico treina de fixo. Ele é mais defensivo, né? Só que aí você chegava o pai. Tem que fazer o gol, meu filho, né, Martim? Tem que fazer o gol. Ai, E olha. aí não é pra fazer o gol, tem que tocar pra sair pra fazer o gol. Não é pegar a bola e fazer o gol. Eu não quero isso. E os pais não entendiam. Pô, mas meu filho fez o gol, mas não era pra fazer o gol. A jogada não era essa. A jogada era O trabalhar gol era o de menos. pra poder chegar no gol. Não é pegar a bola e vai lá e faz o gol, entendeu? Sim. Mas assim, os pais me deram um Mas trabalhinho então, bom aí, viu? eu vou fazer uma fala de defesa para os pais. Meu filho começou a treinar futebol. E o pai levou uns dias, né? E tranquilo. Quando eu fui, eu igual uma louca lá na quadra e gritava: vai lá, Vitor, chuta no gol. E o professor dando aula. E de repente eu me dei conta que eu era a única mãe que estava ali Gritando. enlouquecida, né? É a primeira vez que eu fui levar meu filho para treinar e eu quero o quê? Que meu filho faça Sim. gol, vai lá, pega a bola. Eu pensei comigo, acho melhor eu ficar quieta antes que o técnico peça para eu sair, né? Então a Então, tá gente vendo? Não fica é só eles, não. Mas a gente entende como A gente funciona É no o fica modo processo. geral. emocionado, Ô, né? Érico, mas agora eu quero que você me conta um pouquinho aí sobre a sua história com o futebol. Como é que você falou assim, ah, eu vou jogar bola agora, eu vou escolher toda essa trajetória sua aí como atleta? Me conta. Também que eu comecei a jogar bola, né? Mas quando o Cleiton me chamou para jogar, né? Pelo JR, e
eu senti umas coisas melhor para mim, no meu futuro. Uhum. Eu era do JR e do Seleção Brasileira, que eu jogava junto com eles, né? Mas que eu fiquei feliz do convocação de seleção. Eu, eu senti feliz, né? Que o Cleito, Que legal, né, Érico? ele foi junto comigo, mas não é comigo, mas é todo mundo, né? Mas Da você teve que equipe. treinar também, né? Mas Bastante, né? eu treino muito, mas que a camisa pesa, né? É. Qual que é a sua rotina de treino? Minha rotina, Aham. que eu treino em casa, Uhum. eu pego a bola, eu vou lá embaixo, eu vou treinar, Uhum. Certo. tal, sozinho, e fico lá batendo bola, Chutando eu, pro gol, né? eu chuto pro gol, eu faço um monte de coisa em casa, Que né? legal. Eu jogo bola, eu faço alongamento, Uhum. e uma vez que live, né, que o Cleiton fez uma vez Uhum. com a gente, que falando o que a gente pode fazer é, exercício lá na quadra. Que a gente Dicas, estava, né? que dia que estava a pandemia, Aham. não dava para treinar, não pode sair. O Cleiton Que legal. Que fez trabalho uma bacana. coisa lá pra gente, passando as coisas, Os né? treinos, né? Os treinos. Aham. Eu fazia bastante para não ficar parado em casa. Porque senão você ia acabar perdendo suas habilidades, Tem que né, Érico? praticar, né? Se não Eu tinha que praticar, acaba ficando. praticar, mais respeito, Aham. Sim, com certeza. porque também que teve. Mas o Cleiton falava, e o pessoal ficou falando, mas é que isso, o que o Cleiton falando, ele está falando é por bem da gente. Sim. Que legal essa mentalidade, né? E na Isso é muito pandemia, Muito legal, bom. Érico. cara, na pandemia, 2 anos, eu falei, Eu o que que a imagino o gente quão vai difícil fazer? foi, né? Porque assim, era tudo novo, né? A gente não sabia se ia demorar 1 mês, 2, 3 meses. E aí, Já fazia quando... quanto tempo que você tava Com acompanhando eles. eles, na época da pandemia? Muitos anos Já tinha já. muitos Eu tenho anos já. 17 anos no segmento trabalhando com eles. E aí, Pandemia e aí foi. veio isso Já aí, já quebrou mais de sua rotina década, de né? todo Porque esse tempo, assim, né? a equipe foi evoluindo, né? Para retomar a história para o pessoal não perder o fio da meada. Eu levei a parceria para o Corinthians, né? Nessa transição de mudanças, o que a gente poderia contribuir para o segmento foi reestruturar as competições, reestruturar a nossa equipe de forma que eles pudessem competir mais de competição mesmo, a nível de competição. E aí eu tive a ideia de levar a parceria para o Corinthians, né? Onde eu conversei primeiro com o Roberto e com a Cristina, que o Roberto hoje é o presidente da JR. Se ele topava a parceria, aí entrei em contato com o Corinthians, a gente mandou um projeto lá e deu certo. Por quê? Porque, pô, para nós seria importante para o segmento, você tá vestindo, representando uma camisa como o Corinthians, né? É que tem muito peso, Porque né? uma Com coisa é a gente certeza. fazer o nosso trabalho ali, a mídia, né? Pô, a gente ia ter que conquistar a mídia, o que eu poderia Sim. fazer de novo? Foi levar a parceria pro Corinthians, aí surge a parceria JR Corinthians. O time ficou praticamente 12 anos sem perder um jogo lá. Nossa, Nossa, Ficou muito bom. conhecido como o time que nunca perdeu na época. olha E que eu falei, pô, mas o legal, Corinthians hein? vai jogar com quem? Na equipe da JR Corinthians vai jogar com quem? Aí eu fui em Santos, achei um projeto lá, marquei um amistoso. E aí a gente fez eu fui no Santos, bater na porta lá, falou, ó, tem um time em Santos, vocês não querem apoiar? Aí jogava muito Corinthians e Santos. Hoje, para resumir, nós temos mais de 40 equipes pelo Brasil, Que onde nós bacana. somos a pioneira, né? Começando dentro da CBDI, a equipe da associação que já existia. Então, hoje ela é uma das pioneiras, né? É a pioneira do futsal DAO, com essa metodologia de treinamento, Sim. de inovação, de treinamento. Né? Agora, Tanto é que hoje nós somos a base ainda da seleção brasileira, né? Tricampeão mundial. Então, foi um processo lento que a gente foi conseguindo, conquistando.
E assim, na pandemia, quando entrou, quando a gente teve a certeza que o negócio, pô, o negócio é muito duro, né? Eu inventei o karaokê down, cara, Ai, no que começo. show. Porque era pra Tem que ter interagir, muita, era todo tem que ter domingo. muita Bom. criatividade Você Exatamente. também, gostava né? do Pra... karaokê? Hã? Você gostava do Tinha. karaokê? Lembra disso aí do karaokê? Ah, não, Você né? gostava? Era Eu novidade gosto, o Instagram, né? O Instagram era Aham. novo, você fazia pelo Instagram, então eu fazia isso. E em casa eu entrava no meu Instagram, ligava o karaokê e eles entravam pra participar. Todos os atletas. Então eles pediam música e eu tinha que cantar junto com eles. Cara, a gente começava, acho que era 2, 3, 4 horas seguido. Eu ficava sem voz a semana toda, porque eu cantava todas as Nossa, músicas com imagino. eles, né? E aí começou a abrir para outras pessoas com deficiência querendo participar. O negócio foi muito louco, assim. Primeiro era só a nossa equipe. Sim. E o pessoal começava, pô, eu quero participar. A gente abria para todo mundo, imagina. Eu ficava uma semana literalmente sem voz. Nenhuma, né? Só ia melhorar no domingo para Ah. cantar de novo. E Mas aí, e essa ação é fortalecedora, né? assim, aí a gente viu, aí Manter- Faz uma começou. diferença, né? nutrir esse Faz uma diferença vínculo, né? total. E aí outras equipes do meio que já existiam, aí tá, o segmento já estava crescendo, querendo participar. Eu falei, abre para todo mundo, e vamos lá se divertir e tal. E aí o negócio foi aumentando. Eu falei, caramba, e agora? O negócio não é tão simples Aí, assim. de repente você começa a sentir que você está perdendo. É, Pode até perder, assim, exatamente, né? Então, assim, não vou dizer o controle, né? Mas a coisa tomou uma dimensão que, de repente, o primeiro ninguém. planejamento você É. não consegue atender, E né? aí a gente saiu da brincadeira e caiu na realidade. Então a gente Sim. começou a passar treinamentos para eles fazerem em casa. Começou com os desafios, né? A associação ela não só tem o futsal, tem a natação, o atletismo, juntou todo mundo. Sim. Ó, desafio da vassoura. Então Ai, que você gravava show, o né? vídeo e mandava e a gente postava, tal. Bem dinâmico. É, só que aí, porra, foi, né? Falei, o negócio tá feio. E aí eu aproveitei, no bom sentido, né? Usando a pandemia para que eles estudassem. Quando eu vi que o negócio ia pegar, eu falei, olha, pessoal, Sim. a gente se reunia toda semana. E aí virou escola. Eu comecei a dar aula para eles. Do quê? Do futsal. Aham. Falei, vocês jogam, vocês têm que saber a história do futsal. Então eu dava prova para eles. Certo. Então eu dava aula como Tinha aula faculdade. teórica, né? Aula teórica. Falei, ó, vocês sabem a história do futsal? Então eu fazia umas perguntas, vocês têm que estudar na próxima aula, provinha, Olha dava aí. nota. Aí eu falei, bom, é hora de eu mudar minha forma de treinar. Falei, olha, a partir de hoje nós vamos jogar no sistema 3-1. Vocês sabem o que é o sistema 3-1? Vão procurar. Na próxima aula eu quero debater o que é o 3-1. Então, assim, eu usei, né, no bom sentido, para que eles estudassem, entendessem o que era o futsal. Falei, então vocês vão aprender passei uma filosofia de treino. Falei que quando acabar a pandemia nós vamos treinar nesse sistema e deu certo. Né? Acabou a pandemia, a gente voltou. Falei, tudo aquilo que vocês estudaram a gente vai colocar em prática aqui agora. Sim. Então, assim, hoje eles falam linguajar do futsal. Antigamente você fala, pô, o zagueiro, ele não é zagueiro, é fixo o futsal. Não existe. É todo um vocabulário Não diferenciado, existe o né? lateral, é ala, não existe atacante, é pivô. Né? Então, assim, hoje eles já falam linguajar. E o próprio treino, né, dos exercícios, eu falo, ó, vamos fazer o skip. Aí O pessoal já- que não conhece fala, o que é skip, né? E eles já sabem. Ele dá aquecimento e alongamento pra mim sem eu pedir. Eu falo, ó, não vou ensinar mais nada, vai lá dar o alongamento. E os meninos Show. fazem o que ele passa. Ah, que O Érico. legal, Olha, hein, Érico, Érico? Já né? tá coordenando aí, Que ó. nível, hein? Érico, eu quero que você me conta agora um pouquinho sobre como que esse esporte faz a diferença na sua vida, assim, igual hoje você é tricampeão. Você se via em algum momento da sua vida, você estando nesse nível que você se encontra hoje? Como que você lidar com tudo isso? Dá pra você repetir de novo? Claro. Por favor? Eu quero saber como que você se sente estando no lugar que você está hoje. Uhum. Algum momento da sua vida você já parou pra pensar em você ser tricampeão, em você ser um marco, assim, uma referência dentro do esporte igual você é hoje? Então, é que assim, nos esportes, eu senti feliz, né, eu queria mesmo de participar Uhum. do futebol. Sim. O meu sonho é que ser jogador, né? Mas que Já realizou, né, Érico? eu já realizei a minha carreira. Que legal. Eu só quero agradecer, né, o Cleito, mas o Cleito foi grande amigo para mim, na minha vida. Eu amo ele, que ele que me deu um presente para mim, que dizendo um monte de coisas, falando para mim
dar bronca, mas eu já tô acostumado, mas que ele fala isso porque é pro bem, né? Sim. Da gente e tal. E igual lá no campeonato que era do JR, que a gente participou, que era do Cabiúva, que nós jogamos. Lá no comecinho, né, É. da sua carreira. Uhum. Sim, mas que foi bom, mas eu fiquei muito triste que perdemos contra Ponte Preta e S21. Mas hoje você consegue, se bem que eles ganham muito, né? Então, eu acho que essa pergunta nem vai fazer muito sentido, assim, lidar com essa. Como que lida, assim? Quando Vou perde, jogar, né? Às vezes. Então, mas Quando sabe o que é legal, assim, por exemplo, para mim, como feedback, assim, cada campeonato tem histórias, na seleção também, os 3 títulos mundiais. Teve histórias, assim, de superação e de aprendizado, né? Por exemplo, no caso do Érico, tem uma passagem que ficou muito marcante para mim, porque assim, você como treinador, professor, você precisa do feedback, se você tá É. fazendo o seu... Não é só ganhar, Sim. né? Porque assim, a gente tem uma equipe equilibrada, uma equipe bem treinada, isso faz diferença, né? Mas assim, não é só isso. A gente precisava de um feedback. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma história que eu tive com o Érico. Nós estávamos quase 12 anos sem perder um jogo lá no Corinthians, quando a gente representava o time do Corinthians. E aí o Corinthians veio e falou, pô, vamos fazer uma ação no dia da Síndrome de Down, no dia 21 de março. Sim. E tinha mudado algumas pessoas do marketing, entre elas tinha a DM9, que era a agência que o Ronaldo Fenômeno era parceiro, sócio. E aí os caras vieram conversar comigo, pô, me conta essa. Muita gente não sabia que tinha uma equipe lá dentro do Corinthians, né? Muita gente nem sabia que existia um time de futsal down. Uhum. E quando as pessoas ficaram assim, pô, mas o Corinthians tem, como é que você falou? É uma parceria com a associação e tal, mas representa o Corinthians, nós estamos aí quase 12 anos sem perder um jogo. Aí os caras, pô, é muito mais do que a gente imaginava. Então vamos fazer o seguinte. Eles fizeram uma reunião e nessa reunião disseram que ia fazer um filme sobre a nossa história. Que ia chamar O Time que Nunca Perdeu, que até aquele momento a gente não tinha perdido nenhum jogo ainda. Cara, era um... Falou, pô, isso aí é Guinness, pô, vocês estão quase 12 anos sem perder um jogo. Isso é história para entrar no Guinness. Precisamos contar isso. E aí meio que armaram, no dia da Síndrome de Down, no dia 21, nós fizemos um torneio, né? E eles começaram a gravar o filme. E o filme era O Time que Nunca Perdeu. A gente não podia perder um jogo, certo? Imagine a pressão, a gente jogando o campeonato. É. Eu falei, olha, se tudo acontecer do jeito que a gente imagina, nada acontecer fora da casinha, é Corinthians e Santos na final. Sim. O cara, porra, que legal, Corinthians e Santos na final, o filme. E qual que era a ideia do filme? Mostrar todas as ações, né, existiam do time. Só que assim, a gente ia jogar, cara, era pai, mãe, amigo, alguém que tava passando no Corinthians pra assistir o jogo. E a ideia deles era dar de presente pra eles, no Dia Internacional da Síndrome de Down, a torcida do Corinthians. Pra que lotasse o ginásio. Ai, que legal. E aí, e aí ia gravando, e a ideia era, se o Corinthians chegasse na final contra o Santos, a torcida ia lotar o ginásio na final. Mas para isso você tem que convocar a torcida antes. É. Pessoal, no dia tal, 4 horas da tarde, Corinthians e Santos na final. Falei, meu, imagina o risco. Nossa, Se você anunciar uma coisa, você não sabe que pode, É. não vai a acontecer. pressão já. A pressão. E aí a gente foi jogando e ganhando, se classificando. Só que a gente jogava foto, modelo, entrevista, autógrafo. Chegou o momento do torneio, eu falei, a gente vai perder. Porque eles esqueceram de jogar futebol. Os Você caras acaba se viraram, envolvendo muito viraram nessa parte ator, de... Celebridade, artista, né? celebridade. Olha. Tirava foto com o pessoal, tudo bonitinho. Quase a gente perdeu um jogo pra Ribeirão Preto. Mas E conseguiu. aí o combinado era, na final, o Corinthians ia jogar, o profissional estava concentrado, o treinador era o Carille. E aí o Carille tinha liberado o Cássio, o Romero, o Sheik, para estarem na hora da final. E era surpresa para eles não sabiam. E beleza, chegou na semifinal, quase perdemos, cara. Ai, gente, E que aí, sufoco, hein? Vem a O história do coração Eric. vai a 1000, né? Eu chego no vestiário, tudo gravando. Os caras colocaram tudo que eu falava saía, desde as 4 horas da manhã, cara. Sim, sim. Gravando. E aí eu falei pro pessoal assim, eu esqueci que tava gravando. E dei um esporro até na equipe que tava gravando. Falei, pessoal, dá licença. Vocês não querem que o time chegue na final e ganhe? Por favor, tem que parar aqui agora. Não dá pra tirar autógrafo, não dá pra tirar foto. Sabe, foi aquele momento que eu Perde a precisava falar aquilo. concentração, né? Eles estão desconcentrados, eles não estão focados, eles querem ser celebridades e tal.
vai acabar prejudicando o filme Nossa. e o campeonato. Eu quero ganhar também o campeonato. Aí é o histórico, né? Há mais de 12 anos sem Exatamente. perder, né? Aí vem isso aí já fica aquela, meu Deus. Ó, E aí- eu peguei uma fala Do da, Érico. da preleção do Érico, que eu achei muito legal isso aqui, Érico. Eu posso comentar disso. Mesmo quando o jogo não é fácil, ele nos ensina como podemos enfrentar as dificuldades. E realmente é isso, né? Então, e aí assim, E é isso pra vida, né? então, mas o que aconteceu no vestiário foi mágico com o Érico. Por quê? Aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu dei a bronca, falei, cara, vocês vão perder, não sei o quê, não sei o quê. E saí do vestiário. Então a ideia era voltar, deixarem ele sozinho, para eles Refletindo, assimilar do que eu falei. Só que não deu tempo, cara. Porque assim, os caras chegaram antes, aí virou um inferno. Chega Cássio, o Andrés. E eu falei, e agora? E agora? O que que eu vou fazer? Puta, eu preciso orientar o time para não perder. Aí acontece o mágico dentro do vestiário. Eu saio e o time fica. Esse cara aqui, todo mundo de cabeça baixa por causa da bronca. Tá? Eu falei, pô, você é ator, cara, então vai fazer novela. Vai fazer isso. Ô, vocês não estão jogando bola. E saí. É duro de E dei a ouvir. bronca. E aí, eu saí, o cara gravou no celular. Falou assim, Cleiton, você não sabe o que aconteceu no vestiário. Sabe o japonês? Você não sabe o que ele fez. Ele deu uma preleção de final de Copa do Mundo. Ele levantou, ele tinha tirado a camisa, colocou a camisa no ombro assim. E o pessoal deu de cabeça baixa. E ele começou a dar preleção. Que Sem mentira nenhuma. legal. Parecia o treinador. Falou assim, porra, você viu o que ele falou? Nós não somos modelo, nós não somos artistas, nós somos jogadores. Temos que representar o time do Corinthians e da JR. E aí os moleques entraram em quadra, você não tem noção. E aí quando entra no vestiário, tá todo mundo assim, Aquela sede pra semblante vencer. diferente. Legal. O Cássio entrou com o goleiro Rafael, pô, imagina, você tá entrando com o seu ídolo, qual que você tem que entrar? Todo contente, né? Uhum. Tem uma foto na internet aí, a galera pode procurar depois. O Cássio entra sorrindo, meu goleiro com uma cara de bravo, tipo assim, nem olhou pra torcida. E aí eles colocaram aqueles biombos, Pronto quando pra eles guerra. entraram, lotado o ginásio, cara, com a torcida do Que Corinthians. isso, hein, Érico? Que Érico, cara. um líder nato, hein, Érico? Sim. Pode trabalhar isso aí, você, viu, filho? Mas Porque é que- liderança. Mas E é, partiu dele, viu? Não foi nós falou, Érico, vai lá e fala. Não, Iniciativa dele, né? iniciativa dele. mas é que foi assim, mas é que o Cleiton estava falando, que foi isso, mas que eu pegava, dei uma bronca neles, falei, levanta a cabeça, eu precisava disso, ficar com medo do perder o jogo. Falei, não, levanta a cabeça e segue o jogo. Não é para fazer tchauzinho pra torcida e tal, mas eu peguei, levantei, eu fechei a porta, bati a porta por tudo, falava, falei, galera, levanta, segue jogo, mas isso é importante. Entra na quadra, vamos arrasar, vamos ganhar em cima do Santos. Que legal Mas essa fala. no, hein? no finalzinho, tava acabando o jogo, é o gol meu, eu chutei pro gol, Uau! desviou. Isso que eu ia falar aí, que o filme Arrematou ficou tão como louco assim que quem chave faz o de gol ouro, no final é ele. Que Gente, show. que da hora. Tava Parabéns, acabando, tava Érico. um finalzinho no jogo, o juiz ia pitar. Uhum. Eu Para peguei, encerrar o jogo. eu foi no- peguei, chutei, desviou no Caio e entrou, o gol Nossa. meu. Foi grande para mim. Foi Que E emocionante, é quando- né? muito grande mesmo. Quando meu pai saiu no hospital, que meu pai estava internado, Uhum. que negócio do câncer e tal, Uhum. e aí eu falei, pai, é para você que você Ai, meu Deus. você é um grande amigo para mim, que meu pai é guerreiro. Sempre meu pai gritava para mim, chuta, chuta, chuta. Eu pegava, eu chutei pro gol, entrou, e falei, eu mostrei o coração pro meu pai que amo ele, e meu pai chorou. É emocionante, até eu tô chorando aqui, gente. Que É coisa boa. emocionante ouvir isso, porque a gente vê, assim, às vezes a sociedade fica tão cheia de tantas coisas que não tem, assim, essa importância, né? E a gente vê o esporte como essa ferramenta de inclusão social, isso é tão poderoso, né, Cleito? É transformador.
E a gente Olha. vê quantas vidas têm sido Exatamente. alcançadas e E transformadas. salvamos vidas, né? Assim, tem uma passagem também numa live que nós fizemos com o pessoal de Portugal, né? Com o presidente de Portugal, Sim. da Federação Internacional. E lá na Europa, não sei se vocês sabem, tem a lei do aborto, né? Lá é permitido, se for diagnosticado que seu filho vai ter um filho com deficiência ou uma tentativa de estupro, essas coisas, você pode, a lei te permite que você tire, né? E tem uma brasileira que trabalha com síndrome de Down lá na Itália, e ela entrou na nossa conversa lá da Itália e falou, pô, posso dar um depoimento? A gente, claro, tal. Ele falou assim, então, eu trabalho com síndrome de Down e teve uma mãe que já sabia que ia ter um filho com síndrome de Down e veio falar comigo, porque até aquele momento ela ia tirar o filho. Ela tava com... Mas ela quis ouvir o outro lado de pessoas que trabalham Sim. com pessoas com síndrome de Down. E aí essa chama até Maria, ela falou assim, olha mãe, senta aqui do meu lado, eu vou te mostrar uma coisa. Então ela chegou e mostrou o vídeo, né? Colocou o vídeo aqui assim, da final de Brasil e Argentina em 2019 aqui no Brasil, a final de síndrome de Down, primeiro mundial que a gente participou, foi aqui no Brasil em 2019. E passou os melhores momentos do Brasil e Argentina, né? E aí, quando ela pausou o vídeo, a mãe, né, disse assim, eu já tomei a minha decisão, eu vou ter meu filho. Nossa, isso Porque dentro do esporte ele tem um segmento a seguir. é Cara, forte, e ali, né? nesse momento, eu não tinha caído a ficha ainda, mas falei, não é só o jogo, não é só a competição, não é só você estar dentro de uma quadra, é muito mais além. Então hoje, né, eu sei que você é professora, mas o pessoal da educação não gosta muito que eu fale isso, não. A gente, Pode falar. mas, brincadeiras à parte, eu acho que o esporte é o melhor meio de inclusão Eu e de também, eu educação, acredito hoje. nisso É também. verdade. né? Eu acho que a inclusão não funciona no Brasil. Por que que eu falo isso? Eu acompanho muitos países, eu viajo muito. A gente conversa com outros professores, a gente quer saber como que funciona em outros países. A inclusão, ela funciona, por exemplo, para mim, eu posso imaginar de um jeito, para você que trabalha na educação, a inclusão é de um jeito, para você é de outra, para o Érico é outra, para o pai dele é outra. Eu acho que a gente tem que trabalhar a igualdade em todos os sentidos, Sim. tratá-los como iguais, né? Eu converso muito com o pessoal da Rússia lá, então eles têm uma disciplina assim, como se fosse nascer na mesma maternidade, na mesma escola, no mesmo convívio social, no mesmo trabalho. A gente não ia precisar de professores especializados, Sim. porque a sociedade, um ia entender o outro. Isso. Mas isso não acontece A no Brasil. sociedade Esse seria já o mundo iria ideal. se educando, Exatamente, né? exatamente. Então, para mim, seria normal, como criança, crescer do lado da pessoa que tem deficiência. Sim. E a pessoa que tem deficiência também entender o cara que não tem, Sim, né? E aí, na escola, a gente não ia precisar de um professor dentro de sim. uma sala de aula, porque não funciona. Não, Você isso colocar uma quando pessoa com tem, eu Exato, posso quando dizer, tem, porque eu sou exatamente. professora de escola pública, isso quando você tem esse apoio pedagógico dentro da sala de aula. Exatamente, exatamente. Porque em relação ao ensino público, olha, eu, sinceramente, eu sou professora, tenho muitos anos de estrada, mas é vergonhoso isso, Sim. muito vergonhoso. E essa sua fala, ela é tão importante e a gente precisa reverberar isso, porque quando você pega esse público e inclui esse público, olha que resultado maravilhoso, né? Então, a Exatamente. sociedade ganha, as famílias ganham, a sociedade ganha, todo mundo ganha. E a representatividade hoje do futsal down, né, internacionalmente, né, Sim. é muito grande e essa mensagem ela tem que ser levada, sabe? Então, aí eu te pergunto, e como que funciona isso, por exemplo, a gente precisa, você fez toda uma estrutura, né, no time, no seu trabalho ao longo desses anos, e verba para isso, como que era? Existe uma política pública apoio que atende financeiro. esse público em questão financeira? Como que funciona isso? A gente está muito longe ainda do ideal, né? Então, por exemplo, no caso da seleção brasileira, a gente conseguiu. O primeiro mundial foi em 2017. Nós ficamos fora porque não tinham recurso. Fomos na internet fazer vaquinha virtual para tentar algum recurso, não conseguimos. 2019 a gente conseguiu trazer o mundial para o Brasil. Talvez se fosse em outro país, a gente ficaria fora de novo. Né? E isso como Em seleção. 2019, campeão, né? Campeão mundial, Vale a né? pena É a quarta edição frisar do isso. mundial. O primeiro o Brasil ficou fora, os 3 últimos a gente conquistou. É De maravilha, né? forma invicta ainda, né? A gente não perdeu nenhum jogo. Mas assim, com muitas dificuldades. Mas era uma seleção brasileira, né? A gente começou a fazer um movimento,
Os amigos meus do futebol, principalmente a equipe do Corinthians, me ajudou bastante no começo. O Romário agora me ajuda. A CBF agora também está ajudando a seleção brasileira, a CBDI. Hoje eu não faço mais parte da seleção, né? A gente voltou e eu pedi para sair. O pessoal até hoje não entende. Por que você é louco? Você foi tricampeão mundial, pediu para sair, mas enfim. É história para depois, assim. Mas hoje eu não faço mais parte nem da confederação e Mas nem se da quiser seleção. compartilhar, já tá o convite, Tá, tá? a gente estende Pra depois volta. pra mais um episódio. Uhum. E aí, assim, a gente conseguiu, né, com muito trabalho, que conseguíssemos algum patrocínio para a seleção brasileira. Tem a Capa, que é uma empresa italiana. Nós temos a Gillette, que é uma empresa americana. E nenhuma brasileira É isso que eu ia patrocinando. perguntar aí, brasileira. Então, tem assim, ainda, a né? gente tem muito difícil. Agora, imagine a seleção que tem dificuldade, imagine as equipes. Mas assim, Né? já que a gente tá entrando nesse meio financeiro aí, tô dando uma dica pra vocês. Vocês gostam de dólar? Pô, quem não gosta. Quem não gosta de dólar, hein? Ah, é verdade, Davi. Então hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dólar. Mostra Não aí só o caminho das vocês, não pedras. só vocês, né, mas todo mundo, porque nossos proseantes já sabem do que eu tô falando. Nada mais, nada menos que a Amazon for You, nossa patrocinadora incrível. A Amazon for You é uma plataforma que ensina Show. vocês a vender produto na Amazon. Então, você consegue monetizar em dólar, trabalhando de casa, trabalhando para você mesmo, sem aquela rotina puxada e cansativa. Não vou falar muita coisa não, eu vou deixar o recado passar aí para vocês, porque lá vocês vão conseguir tirar todas as suas dúvidas. Para você que quer ganhar em dólar, faturar 5 vezes mais de qualquer lugar do mundo, agora é possível. Como? Com a Amazon for You. Olá a todos, eu sou a Cássia e é um prazer imenso receber você aqui no Amazon for You. Chegou a hora de alavancar o seu sucesso financeiro, faturando 5 vezes mais. Isso mesmo, faturando em dólar. E o melhor de tudo, trabalhando de qualquer lugar. Nesse canal, vamos embarcar juntos numa jornada completa de aprendizado sobre tudo sobre o mundo da Amazon, de A a Z. Estou empolgada por ser a sua guia nesse mundo fascinante do comércio digital. Aqui no Amazon for You, vamos explorar todas as dicas, estratégias e táticas para você alcançar o sucesso na plataforma da Amazon. Desde pesquisa de mercado até a otimização de listagens, gerenciamento de anúncios até a automatização de processos. Vamos aprender tudo o que é necessário para impulsionar o seu sucesso na Amazon. Portanto, se você está pronto para mergulhar nesse universo da Amazon e levar o seu empreendimento para o próximo nível, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal. Lá você terá acesso a um e-book de presente para você. Acompanhe-nos nessa jornada de aprendizado. Bem-vindos ao Amazon for You, onde aprender é a chave para o sucesso na Amazon. É coisa boa, hein, gente, ganhar em dólar, hein? Que facilidade. hoje Eu em vou dia. querer, cara, ganhar em dólar. Tá Precisando vendo? ganhar em dólar Tá agora. precisando ganhar em dólar. E Érico? Eu Você também quer? Eu quero. Lógico, né? Quem não quer, Quanto né? tá o dólar pra falar nisso? Tá 5,35, Tá alguma vendo? coisa assim. Acho que nem precisa 5,37. trabalhar muito, pensar nível de Já Brasil. vou começar segunda-feira. Depois você me explica aí direitinho, Com que eu vou querer certeza, aprender não é isso difícil, aí. não. Mas assim, como eu estava falando, né? Assim, a sociedade ainda ela precisa entender. Não só as famílias, mas como acreditarem que eles são capazes, né? Acreditarem nas equipes. Sim, Por exemplo, hoje nós temos aqui a equipe da JR, nós temos o patrocinador da Galápagos, mas a gente precisa de mais. sim. Até para você poder gerar, nós temos uma lista de espera de quase 100 atletas para querer Nossa. treinar com a gente. Eu acho Né? legal, Cleito. Chama aí o pessoal. Muita gente vai ver esse podcast, vai ouvir o nosso Você de conteúdo. casa aí, gente, contribui, ajuda aí. Né? Então, por exemplo, a Que é associação, relevante. ela tem um projeto aprovado, aquela lei de incentivo, precisa captar empresas. Então, vou deixar aí o @JR para Desporto, para que possa entrar em contato lá com a associação. Eu achava no começo que o mais difícil era aprovar os projetos. Mas a associação, ela está aí anos e anos aí com parceria. Não é todo mundo que você chega num clube como o Corinthians e tem uma parceria, porque a associação é idônea, ela faz um bom trabalho, senão o Corinthians não teria aceitado Sim, nesses longos 12 anos. E ela sobrevive, hoje não está mais com a parceria no Corinthians, mas ela sobrevive com os seus eventos para tentar arrecadar recursos. Nós conseguimos aprovação na lei de incentivo, mas precisa captar, precisa das empresas, né? é. E essa é a parte difícil. Sim. Pô, o projeto está aprovado, mas, cara, e aí? Cadê Né? os A empresa ela paga o empresários, né? imposto lá, então ela poderia reverter para a associação. Mas a empresa quer, ela tem um engajamento para isso, né? Eu não vou citar aqui nome de empresas para não
ter nenhum Não se processo lá na comprometer, frente. né? Mas você pega uma empresa grande esportiva, por exemplo, que tem o mesmo projeto que o nosso aprovado, Sim. e aí eu, como dono da empresa, falo, pô, mas eu vou apoiar a associação, que eu sei que eles precisam. Uhum. Para mim, pouco importa para onde vai o dinheiro, né? Ou ela vai para o governo ou ela vai para os projetos. Uhum. Mas tem projetos de empresas aí que necessariamente não precisariam desse recurso e que também tem, né, com programas esportivos, que tem muita grana. E é aprovado, né, o da empresa que já tem muita grana, porque é uma empresa conhecida, é famosa, ela pode te beneficiar com outras coisas, que a gente vai oferecer o quê? Cara, a vontade e o amor de fazer o trabalho. A empresa pode falar, ah, vai lá no meu clube, Sim, por exemplo, né? Por isso que eu não vou citar nome aqui, É. mas isso acontece, que eu sei nos bastidores. Você fala, ó, você apoia meu projeto, você fica com carta branca lá no meu Nossa, clube, você pode eu usar posso- piscina, é. você pode ir em shows, é uma Não, contrapartida, sim. né? É, E mas aí- a contrapartida que eu posso dar é o quê? É divulgar a empresa e anunciar que é meu parceiro e trabalhar para a evolução das pessoas com deficiência. E mostrar esse resultado E lindo que mostrar tá o resultado. vendo. É isso. E que A faz minha diferença, contrapartida é essa, né? O bom é que é um investimento, porque faz a diferença. A gente vê que não é só na vida deles. Porque, por exemplo, hoje você, Érico, você tem consciência que você é exemplo para muitas pessoas. Uhum. Imagina você tá lá, não só pela satisfação pessoal sua, eu sei que isso é muito gratificante para você e para toda a sua família, para o seu técnico, para sua equipe, né, para o seu time. Mas para pensar, outras pessoas que olham para você, tipo, ver você como uma referência, entendeu? Você é Não, referência é. nisso. Então, a diferença que isso fez na sua vida, é você ter entrado nesse meio, o quanto isso transformou você, isso é uma história muito bacana, E isso cara. eu usei na preleção final na Turquia, que pela primeira vez na história a gente foi pro vestiário perdendo o jogo de 4-2 a Turquia. Todo mundo imaginava que o Brasil ia perder o Mundial, Ai, porque meu esse Deus, Mundial coração foi o que na eu falei. mão, né? Quem vê a seleção brasileira jogar hoje não sabe o trabalho que a gente tem por Sim. trás, cara. Não é simples assim. Então, assim, tudo eu uso como experiência. Tudo eu uso pra pegar o feedback, né? Então, a primeira história do Mundial, na final, eles não conseguiam treinar. Sim. Primeiro, no dia da final. E aquilo ali era tudo novo. Pra mim também era novo, pô, ia enfrentar uma Argentina, que já basta, né? Brasil e Argentina é o clássico mundial. Hoje eu sei o que o Galvão Bueno quer dizer com aquela frase, que é bom ganhar da Argentina, é muito bom mesmo. Aham. Né? A gente ganhou 2 vezes o Mundial em cima da Argentina, mas no primeiro Mundial, eles não conseguiam treinar no dia da final. A final foi à noite, o treino de manhã. Nossa. Né? O Rafael, que foi eleito o melhor do mundo, cara, ele se chutava a bola no aquecimento, passava todas as bolas debaixo da perna dele. Que medo. Eu falei, o hein? que eu vou fazer? E naquele momento eu não tinha vivido ainda como treinador, como pessoa, e nem ele, muito menos eles, né? Numa pressão jogando em casa. E aí eu pedi para eles retornarem pro hotel. Eu falei, olha, cancelei o treino, deu uma bronca neles também. Não dá pra treinar. Eu falei, Rafael, minha avó com 80 anos pega essa bola, velho. E aí eu fui pro hotel, falei, ele vai pro banco. Ia entrar o Danilo. Aquelas coisas de futebol, né? Sim, sim. Não, meu goleiro não dá pra jogar. Meu goleiro não dá pra jogar, porque o primeiro chute da Argentina a gol, perdemos o campeonato. Agora é muita emoção, né? Não, mas assim, é só quem tá ali, cara. Nossa, eu imagino. E já tem também essa questão da geografia, né? Que eu acho que isso também interfere na parte do nosso corpo, né? Questão do reloginho Sim, biológico. então, mas a gente conseguiu fazer o trabalho. Então, em 2019, foi o emocional que a gente vivenciou. Que até então eu nunca tive essa pressão, porque a gente estava lá, ficou 12 anos sem perder um jogo, era a base da seleção, era a Tava equipe muito da JE. confortável, né, Então, Cleiton? para eles, né, eles não tinham passado nenhum tipo de dificuldade. Ponto. E aí aconteceu isso na final, que eu não consegui dar o treino, mandei eles almoçarem, falei, na pré-eleição a gente conversa. E eu fui pensando, o que eu vou fazer como treinador? Da onde eu vou extrair esse emocional? Porque eu também tava, pô, imagina, cara, a Motivação, pressão. né? E aí eu reuni minha comissão até que falei, eu vou jogar a responsabilidade em cima deles. Você é louco, cara, você não vai fazer isso. Só que aí vem aquele lado humano, do profissional, do professor, do treinador. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que esse é o momento de dificuldade? Eu preciso tirar algo mais. O que eu vou fazer? Eu também nunca passei uma situação dessa Sim, sim. como treinador. Imagine eles como atleta. Primeira participação no Brasil, com a imprensa, todo mundo lá assistindo. Cara, e aí eu coloco, tem o Fabiano que tem 51 anos hoje, goleiro do Santos, né? Hoje ele já se aposentou da seleção. Imagine há 51 anos atrás o que era o Dal. Não se falava Dal, se falava mongoloide. É monstro, Mongol, né? Tinha essa- mongol, essa fala mongoloide, os pais. O Fabiano, a história dele, o médico disse que ele não ia sobreviver, ia nascer morto. Ponto. Nasceu o Fabiano, ó, vai durar 2 anos no máximo. Então ele não fala. Ele só gesticula, você precisa
tentar entender o que ele fala, ele só sorri e Cleiton, fica na essa dele. questão que você está mencionando aí sobre dificuldade, inclusão, essa questão sobre o preconceito. Você, como você acompanha, está sempre com eles, como que vocês lidam com essa questão? Existem as políticas públicas, né, de Sim. defesa para vocês? Como que é essa questão? Já teve alguma situação específica? Cara, eu falo que para nós é tudo conquista. Tenha o preconceito, existe ainda, começa na família, ponto. Começa primeiro dentro da própria Esse família. exemplo que você deu na Europa, né, da mãe. Exatamente. E o preconceito mesmo. Eu vou dar um exemplo do Fabiano que eu tava falando aqui. Pô, há 51 anos atrás não tinha fonoaudiólogo, fisioterapeuta, não tem essas modernidade Sim. para ajudar no tratamento, esse monte de conceito. E ele não fala, né? Então a gente tem um lado da mãe que sempre acreditou, não, meu filho não vai nascer morto. Ou, não, meu filho nasceu, não vai viver só 2 anos. Eu vou trabalhar e correr para que ele viva o mais tempo possível. O máximo Sim. que ele Pô, e o cara tem conseguir, 51 anos hoje, né? E aí ele sentou na primeira cadeirinha e eu coloquei todo mundo e comecei a contar a história. Falei, gente, pra mim vocês já são campeões, independentemente se ganhar da Argentina ou não. Ponto. Pra família de vocês que acreditaram na gente, na CBDI, na Confederação, no presidente Adilson, na JR, que teve os alunos que acreditou no projeto, que a gente chegou aqui para montar uma seleção brasileira. Mas vai ter aqueles caras que falaram não quando a gente foi pedir ajuda, quando a gente foi pedir recurso. Esses caras, se a gente perder, vão falar, tá vendo lá, pra que eu ia colocar o nome da minha empresa lá? Perderam. Que ia acontecer. Sim. Né? Os pais, tá, que adianta lá, ó. Vou levar meu filho pra treinar, perderam. Também ia acontecer. Só que eu disse, vocês vão deixar passar isso? Aí foi onde eu engajei. Sim. Vocês vão deixar isso? Porra, nós estamos no nosso Brasil, no nosso país. Vamos jogar contra a Argentina, o maior adversário hoje no Brasil. E outra, se a gente perder, vamos perder de cabeça erguida, mas vamos entrar dando o melhor. Vamos entrar para Se ganhar. a gente ganhar, a gente vai olhar para trás de cabeça erguida, ó, vocês que não ajudaram a gente, beleza, irmão. A gente conseguiu. A gente te aceita, né? É. A gente te aceita, pode E a vir. gente conseguiu sem o teu apoio. Então a gente mostrou para vocês que disseram ou não, que nós somos capazes. E agradecer a família que acreditou, da confederação que acreditou, nas equipes que treinaram para a gente estar aqui. Agora, essas empresas que têm essa responsabilidade social e que cumpre isso de fato, Sim. né, merece todo o parabéns e tem que ser divulgado e falado Com mesmo. certeza. E toda empresa, para mostrar que o público dela ou não, esse engajamento na responsabilidade com relação à responsabilidade social, isso já é uma, né, já coloca esses empresários, essa empresa, assim, em um outro patamar, né, de Exatamente. aceitação. Eu consigo olhar para esse público e eu quero agregar esse público e abraça essa E causa, que seja né? verdadeiro. Então, assim, Isso, esses que exemplos que seja eu tô contando verdadeiro. aqui são exemplos fora da quadra. Então, assim, eles começaram a evoluir como pessoas. Eles tiveram um entendimento ali, naquele momento, que eu achava que eu precisava tirar um algo. Então, o algo foi contar toda a história e foi aumentando o tom de voz e falando, responsabilidade não é só minha, é sua. Sim. Né? Aí eu falei, Fabiano, se você quiser, se você for campeão mundial, pra quem você vai oferecer o título? Cara, arrepia. Porque ele não fala. E aí ele levantou e falou. Que incrível, Pro meu hein? pai, falou. Pro meu pai que mora no céu e pra minha mãe que nunca desistiu de mim. Você viu? Cara, Nossa, Um cara conseguir Muito verbalizar, é né? muito marcante. sabe, olhando assim, então assim, eu falo que isso tem que ser contado em Esse filme seu pro mundo trabalho todo, é cara, porque é incrível, incrível, viu? Muito. né? Cleiton, e essa questão da visibilidade, vi que vocês foram até no Gentili, né? No Fomos. Gentili, muito Que bacana legal, né? levar isso. Vocês trabalham, vocês têm assim um perfil que vocês conseguem divulgar o trabalho, um canal, alguma coisa? Cara, assim, Vocês assim, pensam nisso? por exemplo, a associação tem um Instagram que conta toda a história, né, das modalidades, das nossas conquistas. A seleção brasileira também tem o seu Instagram para o pessoal acompanhar lá. E aí quebra-se paradigmas, né? Então, assim, a partir do momento que o Brasil é campeão mundial pela primeira vez no Brasil em 2019, as coisas tiveram uma nova Sim. conotação em todos os sentidos. A gente saiu do esporte e foi para o entretenimento. Então a gente foi passamos no É de Casa, o Luciano Huck citou no programa dele, dando os parabéns para a seleção brasileira. A gente foi no Danilo Gentili, né, que é um programa de Foi muito entretenimento. legal a entrevista. Cara, né? foi muito Eu assisti legal. E também. coisas foram abrindo portas, né? Coisas que a gente sempre. É muito importante que eu tô falando isso com você, porque em relação à divulgação, a gente consegue perceber que
através de divulgação, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas fora. A gente tem ajudado através da ONG que Sim. surgiu a partir de um projeto, que é a Faith in Flames Foundation, Teacher de English. Foundation. Tiver correto. E aí, esse livro, que foi de uma pastora e escritora internacional, a Clay Joss Roth, ela confeccionou esse livro. A gente sempre fala dele aqui no programa, Show. que é o Faith in Flames. E tem ele também a Tem versão, ele na versão em língua portuguesa. É isso que eu ia perguntar. Que é Fé em porque eu vou Chamas, querer né? um desse aí pra mim ler. Que é em língua portuguesa, Fé em Chamas. Ela reside nos Estados Unidos, contou uma história, uma superação, história de superação que ela Sim. passou. E desse projeto chegou até uma ONG lá na África, em Moçambique. Esse projeto ajuda lá as crianças, as famílias, né? Tem estruturado, estão construindo uma escola, né? Uma igreja, que é para dar todo o Legal. apoio que eles não têm naquele lugar. E a escola, Davi, é interessante, eu sempre friso isso. Nenhuma sociedade ela consegue se desenvolver sem educação. Sim. Isso é fato. E essa escola lá, ela vai atender 250 crianças que não frequentam a escola, porque a escola mais próxima fica a mais de 30 quilômetros. E é perigoso o caminho, né? Eles não conseguem estar em acesso a essa escola. E as paredes já estão erguidas, eu acredito que já deve estar no teto já. E esse livro, ele está sendo usado, toda a verba que é arrecadada do livro, ela é revertida lá para o projeto Fé em Chamas, lá em Moçambique, para ajudar essa comunidade. Tá? Então, quem quiser adquirir Legal. esse livro, Vai estar ajudando na ONG. É só com comprar na Faith in Flames Foundation. adquirir o livro custa R$40, está lá no nosso Insta. Quem quiser pode entrar em contato conosco lá pelo Instagram. E agora vamos para a parte dos presentes. Nossa, é uma parte porque a mais gente tem gostosa. que Ó. dar os mimos para os nossos convidados. Bom, eu tenho aqui 2 presentinhos. De onde que veio isso aqui, Davi? Da Sakura Craft. Isso. A Sakura, eu vou deixar para vocês escolherem, tá? Ah, que legal. É um porta-óculos. Ó, A seus Sakura óculos, japonês. Craft, ela faz Sobe teu esse artesanato muito legal para quem quiser presentear as mães. Tá aí, ó. Tá chegando o Dia das Chegando Mães. o Dia das É, Mães. verdade. NTC. Isso, tem muita legal. coisa. É Tem só muita entrar coisa lá boa. no perfil da Sakura Craft, da minha amiga Kátia. Vocês vão achar muita coisa legal Show lá. de bola. Esse daqui veio lá do mundinho da Bá. Esse é de comer? É de Esse é de comer. comer. Esse japonês não pode, vai ficar só pra mim, então. Falando em comer, como a gente tá comemorando nosso aniversário hoje, a Show gente de até bola. tinha sugerido de trazer um bolo Ah, pra gente Não, comemorar. mas ele Só que eu falou- falei que não, porque eu não quero incentivar os meus convidados a comer muito doce, né? Porque tudo em excesso faz mal. Mentira, falou que era brega. E ele acabou destruindo o meu é que ele queria o sonho. bolo, ele queria o bolo só pra ele, né? Pois Sei. é. Agora aqui, ó, um presentinho para você, Ah, Cleiton. obrigado. Pode Tá, abrir, então ver põe. se você gosta. E outro para o nosso Aí, convidado Érico, especial, essa o canequinha pra Érico. você tomar Nossa, café, troca. lembrando da Legal. gente. Show de bola. E ó, eu quero que você marque um gol pro dedinho de prosa lá também, É tá? No seu verdade, próprio Érico. jogo. Vou. Dedicado a nós. Ó, gostei, adorei, viu? Obrigado pelo presente. O café de vocês vai ser Café com da o manhã, dedinho- amanhã já vou tomar no dedinho de o prova. dedinho É de isso prosa. Tá? Que tem, E- a caneca tem gosto de mineiro. Você vai, É, você vai colocando lembrar, pão de queijo. Trouxe pão de queijo, não? você vai lembrar de É, Minas meu- quando você tomar. Sabe Os que dois são todo mineiros, mundo né? me cobra esse pão de queijo, mas eu preciso dizer isso aqui em São Paulo. Eu não sei o que acontece com o pão de queijo que vem para cá. Que ele fica Não, sem o sabor do queijo. Na verdade, eu não sei o que acontece com o pão de queijo que sai de Minas, né? Porque eu já comi pão de queijo em vários lugares e não tem o mesmo gosto. Já me falaram É, isso. eu não sei. Não o tem, que- literalmente Aqui não em tem. São Paulo, pão de queijo É verdade. é sem sabor E, de queijo. e o problema é que às vezes a gente vai falar, as pessoas até pensam assim, ah, que tá falando que é da terra do pão de... Gente, não é, porque ainda mais a gente Não, já que é é de constatação, interior, é verdade a mesmo. gente foi Mas criado a com o pura- queijo, é. dentro do queijo, já, praticamente. Então, a gente Vamos dizer tem que lá o essa- queijo natural, né? Aqui não sei como é que faz. Então é bem complicado. Então, gente, A prosa foi gostosa, foi muito boa. Vai já? Agora chegou ao fim. Tira o então, olho, isso aqui é meu que você isso não pode comer. significa que eu vou ter que voltar. Aí, obrigado por ter vindo. Imagina, a gente que agradece aí o espaço, né? De falar um pouquinho do nosso trabalho. Deixar minhas redes sociais aí, o Instagram é cleitonmonteiro.oficial, então quem quiser entrar em contato, a gente dá palestra agora. Ai, legal. A gente pode dar consultoria também para as equipes que estão surgindo, né? Então,
a gente está aqui para poder contribuir também, né? Multiplicar todo esse Eu falo que eu conhecimento, parei né? de reclamar Você falou de políticas públicas, eu parei de reclamar e estou fazendo a minha parte como cidadão. Exatamente. A associação também faz a parte dela, dando oportunidade para que a gente possa atender as famílias, né? Para eles evoluírem como pessoas primeiro, para depois se tornar um atleta ou não, né? Mas o importante é que eles pratiquem um esporte, que as famílias acreditem nos seus filhos. Isso é essa a mensagem que a gente gostaria de passar para que as famílias acreditem nos seus filhos, né? Porque a gente faz o nosso papel como professor, como treinador. E é uma A associação dá oportunidade para que receba essas pessoas com deficiência, mas tem que ser todo mundo junto, né? Isso, é Não adianta verdade. só a gente fazer o nosso trabalho e a família não fazer a dela. Então, queria agradecer o Érico, o Martim, que sempre é um parceiro aí, que trata bem o que é a família, né? Como exemplo de perseverança, tá todo o treino lá, tá levando. Paizão ali. É Com importante sol, esse com incentivo. chuva, eles estão lá. Então, esse grupo aqui, eu falo que essa geração, ela não tinha geração, né? Ela é uma geração, é a primeira de tudo. Então, hoje eles já são referências para as crianças de 8, 9 anos. Ah, eu quero ser igual o Érico, eu quero ser igual o Rafa, Que legal. eu quero hein? ser igual o Renato. Então, isso é o mais importante, que a gente está no caminho certo. E a gente agradece mais uma vez pelo espaço. É importante vocês divulgarem o segmento, né? E eu sempre que eu falo, junto nós somos mais fortes, tá bom? Nós que agradecemos Obrigado, mais uma gente. vez vocês dois. Obrigada. Obrigado, Érico. Obrigada, Érico. Manda um beijo para sua mãe. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que eu amo ela. Ela foi muito grande o amor pra mim. Ai, que fofo. Que não é só minha mãe. Tem a minha avó, tem meu avô, tem minha tia. E todas as minhas famílias que estão vendo aí também. Eu quero falar que eu quero só agradecer o Cleito. E você, Ai, obrigada, Érico. ele também, e meu pai. Meu pai sempre é um grande amigão para mim, que eu amo muito ele. Oh, meu Deus, que fofo. Eu quero terminar com uma fala sua, tá? Uhum. Tá aqui. A vida de uma pessoa com síndrome de Down pode ser bem difícil se não houver o apoio da família e a amizade verdadeira das pessoas que atravessam as nossas vidas. Isso é muito forte, Érico. E que bom que você nasceu numa família linda, maravilhosa, que te Bem apoia, que te estruturada. ama. Sim. E encontrou amigos maravilhosos que podem aí né, compartilhar a vida, as alegrias, as vitórias. E às vezes também o fracasso também que faz parte, né? E a gente encerra, né? A gente tá Davi, nesse encerrando momento. aqui, deixando para você aí de casa essa mensagem incrível que a gente acabou de ler aqui, essa história de inspiração aqui do Érico, que o Cleiton trouxe de todo o time, né, de toda a equipe. Então você aí de casa, não desista dos seus sonhos, porque isso aqui é um incentivo em todos os sentidos. Real, né? Então vamos agradecer a vocês. Tchauzinho, gente. Tchau, você aí de Tchau. casa e até a próxima prosa. Falou, pessoal.